Olá, meu nome é Glaucia Passarelli, sou coach de carreira e esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos onde nós estamos tratando o tema inteligência emocional. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve no canal e assiste os vídeos para que esse conteúdo faça sentido para você. Tem um provérbio que diz o seguinte: caminhe alguns quilômetros com o sapato de outra pessoa antes de criticá-lo. Se a gente parar para pensar um pouco e refletir sobre esse provérbio, ele está relacionado diretamente a um tema chamado empatia. E o que é empatia? Empatia é a facilidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. É diferente de simpatia. Uma pessoa, ela pode ser simpática sem ser empática. Como assim? A pessoa pode ser muito carismática, mas ela não desenvolve essa habilidade de conseguir se colocar no lugar do outro e ter essa identificação com a pessoa que está ao lado dela. E por que é importante a questão da empatia? A empatia, ela está diretamente relacionada aos nossos relacionamentos interpessoais. Se eu me relaciono com pessoas, é óbvio que eu preciso ser uma pessoa que desenvolve empatia para conseguir entender o outro, me colocar no lugar do outro. Às vezes as pessoas, elas chegam no processo de coaching tentando passar por um processo de transformação, mas elas querem transformar as pessoas que estão em volta dela. E isso é praticamente impossível. Eu não tenho o poder de transformar o outro, mas eu tenho o poder sobre as minhas reações, sobre as minhas decisões e a forma como eu enxergo a minha vida e as outras pessoas. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo que ela mudou, na verdade, o que mudou foi a minha visão, a minha perspectiva em relação às atitudes que aquela pessoa tem tomado na sua vida e a forma como ela tem enxergado, a forma como ela tem se relacionado comigo. Desenvolver empatia é fundamental para que eu consiga construir relações harmoniosas, seja no meu ambiente de trabalho, seja nos meus relacionamentos interpessoais, seja no meu relacionamento com o cônjuge ou até mesmo com os filhos. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo tentar enxergar as situações e isso não significa que eu vou passar pelas mesmas emoções que o outro está passando, mas eu tento fazer essa questão de ter significado, fazer essa conexão, me ligar realmente com essa pessoa e entender o momento de vida que ela está passando. Isso faz com que eu seja mais solidária em relação a ela e acaba refletindo diretamente nos relacionamentos que eu tenho à minha volta. E aí, você se considera uma pessoa empática? Eu quero te dar 3 passos para você desenvolver ainda mais a empatia. O primeiro ponto é cultivar a curiosidade. É muito interessante que quando você entre dentro de uma relação, estabeleça uma questão de comunicação com o outro, você tenha uma conexão com essa pessoa de verdade, realmente demonstre interesse por ela, sobre as coisas que aconteceram na sua vida, a forma como ela enxerga a vida, as situações que a cercam e como ela corresponde a essas situações. Segundo ponto, se liberte dos seus preconceitos. Muitas vezes nós perdemos de ter relacionamentos super legais com pessoas porque a gente olha para essa pessoa e fala assim: nossa, essa pessoa deve ser muito chata ou uma pessoa arrogante. Nós criamos preconceitos em relação ao outro. Se despa desses preconceitos. Não faz sentido a gente ter um preconceito formado em relação a alguém. É muita pretensão da nossa parte achar que só de olhar para alguém eu já posso ter uma opinião formada a respeito daquela pessoa. Esteja se desafiando constantemente. É muito importante que você esteja rompendo com determinados preconceitos que você tem carregado na sua vida e esteja disposto a ouvir o outro, a se relacionar com o outro e a entender o outro. Terceiro ponto, pratique a experiência de tentar se colocar constantemente no lugar da outra pessoa. Aconteceu uma história bem interessante de um milionário lá nos Estados Unidos que passou um tempo da sua vida vivendo como mendigos nas ruas e isso acabou transformando-se depois num livro. Imagine se nessa situação, colocar-se uma pessoa que tem muito dinheiro, que é um milionário, colocar-se na situação de uma pessoa que vive na rua muitas vezes sem ter o que comer. Quando você gera essa questão desse relacionamento, desses laços, você consegue abrir vários canais de comunicação. Isso acontece muito no relacionamento entre pais e filhos. Às vezes os pais ou os filhos não conseguem fazer essa visão, não conseguem desenvolver esse tipo de relacionamento para que tenha uma comunicação aberta. Então é nessa hora que entra o desafio de se tornar uma pessoa empática, de se colocar no lugar do outro e de querer o bem do outro.
E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, curta, compartilhe. Você pode ter mais vídeos como esse nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou até mesmo lá no YouTube. É muito importante que você compartilhe esse vídeo com pessoas que estão precisando desenvolver sua inteligência emocional. Eu te vejo no próximo vídeo. Uma pessoa pode ser simpática, carismática, no entanto, ela pode ser uma pessoa antipática. Ou seja, realmente pergunte de verdade, tenha interesse sobre a pessoa, para entender como esteja se